Se você está aqui nesse programa, eu sei que você também é apaixonado por tecnologia, assim como eu. Provavelmente você fala de tecnologia com seus amigos, com suas amigas, nos ambientes ali. Talvez você seja uma pessoa que já trabalha com tecnologia ou não. Você fala, poxa, Felipão, eu sempre quis trabalhar com tecnologia, mas não sei exatamente por onde entrar. Então, deixa eu te contar uma história de dois amigos que estavam nessa situação, que estavam loucos ali para aproveitar e surfar onda de tecnologia do momento ali, mas não sabia exatamente para onde ir. E vou te falar ali como eles fizeram isso e como o trabalho deles repercutem até hoje. Bom, o ano era 1975 e naquela época tinha uma revista que era a revista Electronics. Era a revista mais popular da época. Por quê? Porque ela trazia todas as atualizações do que estava acontecendo no mundo dos computadores. E sabe o que estava acontecendo em 1975? A gente estava tendo a revolução dos computadores pessoais. Então, até um certo tempo atrás, os computadores eram trambolhos, eram máquinas gigantes. E aí, você começou a ter uma era ali dos personal computers, que eram computadores que você podia levar para casa, era um computador seu, era um computador pessoal, né? Então, personal computer, que depois você abrevia e vira o PC. Se você não sabia a origem do termo PC, é daí. Então, você tinha esses computadores, e aí, talvez, você olhando hoje em dia, eles possam parecer trambolhos, né? Por conta dos gabinetes e tudo mais, mas naquela época ali, era o que eles consideravam portátil. E um dos computadores mais populares dessa época era o Altair 8800. A editora vai colocar aqui na tela uma fotinha do Altair 8800. E ele era um computador pessoal ali, com foco ali em ser um dos primeiros microcomputadores, né? Hoje você vai olhar para ele e falar, poxa, Felipão, não parece tão micro. Mas comparado com o que você tinha na época, isso era um microcomputador. E aí, esses dois jovens, eles compraram essa edição da revista Electronics e viram aquela matéria do Altair 8800, ficaram ali, poxa, admirados com aquilo, ficavam olhando para a revista, ficavam vendo os anúncios do Altair 8800, até que eles descobriram a empresa fabricante do Altair. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, poxa, tá aí, vamos trabalhar, né, produzindo o software, né, para o Altair, tudo mais. E aí eles ligaram e falaram, olha só, dona Mitz, tudo bom? A gente tem aqui um interpretador de BASIC. BASIC era a linguagem de programação na época, né? E a gente tem um interpretador de BASIC pronto para essa máquina, tá? Então, se quiser, a gente já pode agendar uma demonstração. E a MITS adorou, falou, poxa, vamos fazer juntos isso, né? Vamos agendar uma demonstração para daqui a algumas 2 ou 3 semanas. E eles falaram, não, tudo certo, tudo tranquilo. Eles desligaram isso aí e tinha um ponto importante dessa história aí. Esse interpretador de Basics não existia, ele nem estava pronto, na verdade. Mas como eles viram que deu certo conseguir uma ligação com a MITS, o que eles fizeram? Em poucas semanas, eles escreveram um código do zero, eles não tinham nada, né? Eles testaram em um emulador e, surpreendentemente, funcionou perfeitamente no Altair. Então eles começaram ali, né? E esses dois jovens eram quem? Eram o Bill Gates e o Paul Allen, que são basicamente ali fundadores ali. E nesse ano já era um embrionário ali, foi onde eles começaram a fundar, né? Eles marcaram o início, afinal eles tinham que se apresentar como uma empresa, né, para entrar nesse mundo. Então, em 4 de abril de 1975 ali, esses dois jovens ali fundaram ali com coragem e uma visão ali, justamente uma das maiores empresas que o mundo de tecnologia já viu. Mas naquele momento ali eram aqueles dois jovens, que era o início da Microsoft. E o mais interessante era justamente isso, né? Porque eram softwares para microcomputadores. E daí, Microsoft. Então, essa é a origem ali do nome. E nesse momento, né, em 1975, muita coisa acabou acontecendo. Então eles conseguiram ir aperfeiçoando. Afinal, eles tinham feito aquilo praticamente no improviso, na correria. O que não tira o mérito deles, já afinal eles eram altamente entusiastas disso e já estavam fuçando em muita coisa. E com o tempo, eles começaram a estabelecer um ecossistema um pouco maior próprio. Foi em 1980 que eles criaram o primeiro grande sucesso deles ali, da Microsoft, que foi o MS-DOS, né? Então, provavelmente você já deve ter visto aqueles sistemas com telinha preta, só que dessa vez eles licenciaram o MS-DOS para uma outra gigante ali da época, que era a IBM, o que ajudou a impulsionar ainda mais a empresa e pavimentou o caminho aí, né, para esse domínio de sistemas operacionais na década dos anos 90. Afinal, a IBM ali era uma grande, né, uma empresa muito grande na área de tecnologia, e você ter um sistema seu, um sistema operacional, um software embarcado dentro de um sistema da IBM era muito sucesso. Afinal,
ela se tornou muito popular, então era muito comum você ter máquinas IBM na casa das pessoas. Então, se você era uma empresa que estava licenciando software diretamente com a IBM, o seu software ia chegar na casa das pessoas assim que elas ligassem ali o computador. E aí, eles entenderam que esse mundo de sistemas operacionais ali, ele era o caminho, né? E aí, eles começaram a trabalhar um pouco mais essa ideia. Poxa, vamos criar um sistema inteiro para a pessoa ter um ecossistema ali muito mais amigável para mexer. Foi em 1985, né, que a Microsoft anunciou ali o Microsoft Windows, né, que se tornou um sistema operacional mais popular do mundo, justamente por ele ser altamente visual, por ele ter uma facilidade ali de você conseguir interagir. Você tinha ainda aquelas telinhas pretas, né, aquelas telinhas pretas, aqueles terminais. Porém, eles começaram uma ideia de você conseguir abrir janelas ali e conseguir ter uma interação específica com partes do sistema, né? E daí vem o nome Windows, né? Então ele funcionava através de janelinhas e não só 100% com uma tela preta, né? Você ainda fazia muita coisa por comando, mas você já tinha ali algumas interfaces em janelinha, né? Então você estava substituindo aqueles sistemas de linha de comando só, aquelas telinhas pretas, por janelas visuais. E aí você criou outras necessidades, né? Então também é dessa época aí que vem o mouse, é o surgimento da utilização dos ícones, sabe esses ícones que você hoje vê no seu computador ou que você vê no seu celular e você acha que é uma coisa super banal? Bom, nessa época isso era super novidade, era um jeito diferente de você utilizar o computador. E em 2023 a Microsoft se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo. Ela ultrapassou 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Tá? E ela se consolidou como uma das empresas mais valiosas e influentes do planeta. Então você vê que a Microsoft ela sempre esteve ali nesses momentos ali de grandes evoluções da área de tecnologia. Então a Microsoft ela sempre acompanhou, eles sempre estavam de olho ali, poxa, qual que é o próximo movimento? São os PCs? Poxa, qual é o próximo movimento? É o uso de sistemas operacionais? Então a Microsoft ela sempre teve, desde a sua origem, esse movimento de acompanhar as grandes tendências do mercado e se posicionar de maneira forte. Não à toa que, atualmente, a Microsoft ela está dentro do ecossistema ali, trabalhando soluções ainda mais de AI e de nuvem. E nesse momento que você está assistindo esse conteúdo aqui, você vai ver que a Microsoft tem cada vez mais investindo dinheiro ali, fazendo investimentos ali em ferramentas como o Copilot. Fizeram uma parceria, compraram ali, né, uma parte ali da OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, e ela tem investido muito também em computação em nuvem, com a sua cloud ali, que é a Azure. E por que eu estou compartilhando isso com você? Bom, se você quer começar na área de tecnologia, eu altamente recomendo você começar pelo ecossistema Microsoft. Eu também comecei pelo ecossistema Microsoft quando, por exemplo, o sistema .NET estava ali tomando o mercado, o .NET, o ASP.NET e tudo mais. E por que é interessante você investir ali e ter uma carreira com essas tecnologias Microsoft? Porque, primeiro, é uma empresa altamente consolidada. Segundo, é uma empresa que ela sempre está dentro ali dos mundos e das tendências. E terceiro, ela entende o mercado. Não é só uma empresa que faz software porque acha legal. Ela está muito olhando o mercado presente e o mercado futuro e se baseando no que existe no mercado para criar sempre uma versão melhor e aprimorada que, de fato, ali vai acabar se estendendo para diferentes áreas de negócios. Não à toa, tem muitas empresas que são parceiras oficiais Microsoft. E nesse momento, a Microsoft está completando 50 anos. São 50 anos de existência, são 50 anos evolucionando o mercado. Se você pegar qualquer momento diferente da Microsoft, você vai ver que eles estavam ali envolvidos com o que estava acontecendo de mais valioso e significativo em mudanças de tecnologia, em atualizações de tecnologia, em testes de tecnologia. A Microsoft testou muita coisa, a Microsoft criou muitas coisas. Muitos modelos do que a gente usa hoje em dia eles são baseados em ecossistema Microsoft. Então, tá estudando ali o ecossistema Microsoft é uma das coisas que vai garantir que você também vai se tornar um profissional atualizado e um profissional concorrido de mercado. Todo esse ecossistema que a Microsoft criou de milhares de ferramentas ao longo dos anos se tornaram muito populares. Então, é impossível hoje você ir no escritório e você não ver alguém utilizando um Microsoft Excel, um Microsoft Word, ou então ali um Microsoft Windows. Não à toa, ela ficou tão popular que ela nem precisa mais utilizar a Microsoft no nome dos seus softwares. Você não fala Microsoft Word, você fala só Word, você fala só Excel.
Você fala só Windows, você não fala Microsoft Windows. Então, o que acabou acontecendo? A Microsoft, ela se tornou ali referência na área de tecnologia. Então, ela basicamente consegue se posicionar em diferentes momentos, em diferentes mercados e em diferentes áreas da tecnologia. Então é por isso que você tem diferentes aberturas para você continuar estudando e até mesmo ingressar a sua área de estudo em apoio ali de uma grande empresa. E esse conteúdo aqui que você está fazendo agora faz parte de um dos conteúdos oferecidos pela Microsoft no programa especial de Microsoft 50 anos. Em parceria com a DIO, nós estamos lançando aqui nesse momento algumas trilhas para que você consiga desfrutar desses conteúdos e o melhor, tudo de maneira gratuita. Afinal, a Microsoft está sempre olhando um passo à frente. E sabe qual é o passo à frente que a Microsoft está entendendo agora? Enquanto algumas pessoas estão falando que a IA vai substituir alguns empregos e algumas outras coisas, a Microsoft está olhando por um outro lado. Ela está falando que sim, a IA ela vai continuar evoluindo e algumas coisas que a gente fazia antes de maneira banal vão se tornar coisas muito fáceis ali para tecnologia. Só que tem um fator que ainda vai continuar sendo muito relevante, que são as pessoas. Afinal, você ainda vai precisar de pessoas para orientar e gerenciar agentes, por exemplo. Você vai precisar de pessoas utilizando isso como ferramenta. Você vai precisar de pessoas utilizando isso aqui com uma maestria. Só que não são qualquer pessoa, são pessoas treinadas para isso. E é por isso que esses programas são gratuitos. A Microsoft quer disseminar no mercado profissionais que estão dominando essas tecnologias que antes a gente falava que era o futuro, tipo inteligência artificial, só que agora são presente. Então, quando a tecnologia avança muito rápido, a gente começa a ter um desequilíbrio de mão de obra. Então, antigamente, não era todo mundo que conseguia mexer num PC, eram só as pessoas que tinham capacidades de comprar um PC pessoal, que não era uma coisa barata, e aí sim ela conseguir se profissionalizar naquilo, né? Testando coisa em casa. Então, se tinha um atrito entre necessidade de mercado e pessoas que tinham capacidade e acesso a isso. E esses bootcamps em parceria com a DIO trazem isso. A gente está equilibrando o volume de pessoas ali que têm a capacidade de trabalhar com isso, com as ferramentas que têm surgido no mercado. Então eu espero que você consiga aproveitar esse conteúdo aqui. Esse conteúdo que é uma parceria muito forte, afinal nós somos uma empresa parceira oficial Microsoft. São conteúdos construídos com muito carinho para que você consiga ajudar tanto a posicionar mais profissionais do mercado e o melhor, profissionais brasileiros, tá? Porque a gente faz um grande e excelente volume ali. E o mais importante de tudo é você criar, de repente, a sua carreira. Talvez você não tenha uma carreira, ou então você já trabalha com alguma coisa e quer continuar evoluindo. Você vai aprender um Copilot, vai aprender algum outro tema dentro do mundo Microsoft, ou então você está ingressando agora, Felipão, quero aprender cloud, já ouvi falar dessa tal de cloud, mas não sei nada, quero aprender sobre prompt engineer, seja lá qual for o tema que você quer se especializar, a Microsoft tem uma linha e uma frente de abertura para isso. Então, aproveite esse conteúdo aqui e transforme isso aqui no seu futuro. Afinal, se você se apoiar em ombros de gigante, que no caso é a Microsoft, você sabe que você vai estar dentro do que está acontecendo de melhor no mercado. Eu sou o Felipe Aguiar, mais conhecido como Felipão, e pela sua atenção, muito obrigado.